Oi, terceiro ano, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Aula de Geografia. Nós vamos fazer hoje uma Rosa dos Ventos, tá? Só que nós vamos incrementar. Vamos criar algumas coisinhas aí, tá? Só pra gente exercitar a orientação. Primeiro ponto, nós estudamos que a bússola, essa daqui é a minha bússola, tá? Comentei com vocês na aula que eu tenho uma bússola que eu utilizo em acampamento, às vezes para orientar, tá? Existem vários tipos de bússola. Esse daqui é um exemplo bem simplesinho, mas ela foi criada na China, como nós estudamos, e sempre foram muito utilizadas na orientação. Nem sempre dava para as pessoas se orientarem pelo céu, às vezes estava nublado, estava muito escuro e a visualização não ajudava. Então a bússola surgiu aí para ajudar as pessoas a se orientarem. É um instrumento muito importante na história das navegações, dos descobrimentos, tudo isso. Hoje nós temos o GPS, naquela época não tinha essa tecnologia, né? Podemos dizer que o GPS é uma bússola um pouco mais avançada, tecnológico, mas ainda hoje a bússola tem a sua utilidade, ainda continua sendo usada em muitos lugares por muitas pessoas, tá? E hoje nós vamos fazer o seguinte: você vai desenhar no seu caderno a Rosa dos Ventos. Nós estudamos sobre isso. Vai desenhar a Rosa dos Ventos. E em cada ponto cardial, você vai colocar a sigla e o nome. Norte, você vai colocar o N e do lado você vai colocar norte, ou embaixo ou em cima. Sul, você vai colocar o S, que é a sigla, e vai escrever do lado sul ou embaixo sul para saber. Então, em cada ponto cardial e colateral, você deverá colocar a sigla e o nome. Primeira coisa, desenhar a Rosa dos Ventos, colocar os pontos cardeais e colaterais. E aí eu vou passar alguns comandos para vocês, tá? Alguns comandos para vocês aí, para eu saber que vocês estão bem orientados, tá bom? Podemos combinar assim? E aí, depois que você fez sua Rosa dos Ventos e colocou a sigla e o nome, você vai fazer 5 coisas, 5, tá? São 5 comandos. Na direção norte, então você vai ver onde ficou a direção norte na Rosa dos Ventos, onde que fica. Então, na direção norte, em cima aí, na mesma direção, você vai fazer o desenho de uma flor, tá? Direção norte, uma flor. Na direção sul, que é o contrário, posição contrária, você vai fazer uma árvore. Norte, flor, sul, árvore. Na direção leste, você vai desenhar o sol. E na direção oeste, você vai desenhar uma estrela. Tá? Então, vamos relembrar aí. Expliquei 4. Norte, uma flor. Sul, uma árvore. Leste, o sol. Oeste, uma estrela. Tia, mas você falou que são 5 coisas. Na direção sudeste, você vai escrever o seu nome. Então, primeiro você vai fazer a Rosa dos Ventos, vai desenhar no seu caderno, vai colocar as abreviações, vai colocar os nomes dos pontos cardeais e colaterais. Depois você vai fazer essas 5 coisas, colocar o desenho de uma flor na direção norte, desenho de uma árvore na direção sul, o desenho do sol na direção leste, desenho de uma estrela na direção oeste e o seu nome na direção sudeste. Para que isso, tia? Para saber se você está conseguindo se orientar. Bem simples, bem básico. Fazer o desenho e se orientar. O norte está aqui, o sul está aqui, e aí você segue essas orientações. Simples, né? Bem tranquila a atividade de hoje. Então, boa sorte. No livro, na página 112, tem a Rosa dos Ventos com os pontos colaterais se você precisar, né? Eu não sei, então você consulta o livro. Na página 112 tem o desenho da Rosa dos Ventos, tá? Já com o nome dos pontos cardeais e colaterais, para você
consultar se você precisar. Se você conseguir fazer sem olhar, parabéns, ótimo. Se você e não lembrar, você olha, pode consultar, não tem problema. Você vai lá, consulta, olha para você fazer a sua atividade bem feita. Tá bom, terceiro ano? Beijo.